nós temos um grande compromisso com o nosso Estado, com o nosso país também, mas nós temos esse compromisso, que é um compromisso social, uma responsabilidade com a nossa comunidade, e que ficou muito claro agora, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento muito difícil. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão nos ouvindo que podem contar com a UFMG. Contem com a UFMG onde for necessário. Nós estamos aqui cumprindo também uma missão da UFMG. Nossa missão é ensinar, é fazer pesquisa, mas é também estar a serviço da nossa comunidade. Então, esse é um momento especial que nós podemos contribuir. Os trabalhos feitos pela UFMG têm sido disseminados e distribuídos, e agora esse é um momento que nós também abrimos para toda a comunidade, interna e externa, para a Assembleia Legislativa, para que a gente possa apresentar um pouco dos estudos que foram feitos na UFMG, e também abrir para esclarecimentos e dúvidas de todos que estão nos assistindo, né? E nós temos esse compromisso social se traduz também nas pesquisas que nós estamos fazendo, nessa reflexão que nós estamos fazendo desde março, quando esse comitê foi composto, no sentido de pensar o isolamento social, pensar a pandemia social, pensar no que tem sido dito, que tem sido chamado o paradoxo da prevenção. Se Minas chegou onde chegou, foi porque nós adotamos medidas que foram muito importantes para o Estado naquele momento, que é um momento anterior, no 18, 20 de março, quando nós iniciamos esse processo de isolamento social, foi imprescindível para que hoje nós tivéssemos conseguido achatar um pouco essa curva. Então, nós precisamos de continuar conversando com as pessoas, não é um momento de desmobilização, é um momento ainda de estarmos muito atentos, porque essa prevenção que foi feita, ela pode parecer invisível, mas ela tem sido crucial, principalmente para para preservar o nosso sistema de saúde, principalmente o SUS, e as pessoas mais vulneráveis que normalmente não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Então, esse é um compromisso da UFMG com a nossa comunidade, e várias das questões que serão apresentadas hoje demonstrarão as pesquisas que estão sendo feitas, os estudos, o que podemos dizer sobre esse momento. Estamos aqui para justamente dar esse apoio e essa informação que é a nossa obrigação. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, agradeço mais uma vez a organização, agradeço o CDCOM da UFMG por estar disponibilizando todo o sistema CAC também da UFMG, espero que nós tenhamos um ótimo evento e que possamos tratar de assuntos que são tão importantes para nós de forma muito responsável, de forma muito comprometida, com o papel da UFMG como universidade pública, gratuita, inserida no seu estado, inserida na sua região, mas principalmente como comunidade solidária que devemos ser nesse momento, acima de tudo. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos, e obrigada a todos vocês que vão contribuir para essa mesa que vai ser tão importante para todos nós. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o professor Alexandre Ferreira, que é gerente de atenção à saúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Ele vai falar para nós um pouco sobre a organização do sistema de saúde em Minas Gerais e Belo Horizonte, e como que essa organização aconteceu para o enfrentamento da Covid-19, da pandemia. Boa tarde a todos e todas. Está ouvindo bem aí, Cristina? Sim. Dá para você iniciar o vídeo? Ok. Como eu estou no hospital aqui, às vezes a internet pode ter algumas falhas. Se tiver algum problema, vocês me comunicam, principalmente em relação à questão do áudio aqui. Fábio, você podia colocar, por favor, a apresentação? Eu acho que quando a gente discute, né, a questão da organização do sistema de saúde de Belo Horizonte, mas já a gente tem que lembrar, então, da importância, né, do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, no atendimento à população, né, o principal sistema e a sua forma de organização. A gente tem que lembrar que esse sistema ele é integrado, né, desde a sua atenção
primária, nas suas unidades de urgência, seus hospitais como retaguarda, seja através do seu pronto-socorro, rede ambulatorial para doenças crônicas e as suas unidades de internação. E tudo isso é feito dentro de uma pactuação, e nesse ponto, né, Belo Horizonte, o estado de Minas, mas principalmente Belo Horizonte, ele tem uma particularidade dessa força, né, isso é bem aliado. Então, dentro do funcionamento normal do sistema, cada instituição já tem o seu papel, o seu perfil de atendimento e de receber, né, aquele perfil de paciente dentro das pactuações, dentro dos contratos, junto com essa rede. Já é uma rede que a gente sabe que já tem uma dificuldade, né, seja pelas questões do financiamento ou pela sobrecarga que ela sempre vivencia, e quando a gente se vê diante de um quadro, né, de uma pandemia, no surgimento de uma doença, com uma grande capacidade de necessitar, né, não em termos de número, mas da sua disseminação, e que parte desses pacientes, dessas pessoas infectadas vão precisar de alguma forma de uma internação, seja enfermaria, mas principalmente a terapia intensiva, isso pode levar, né, a um desarranjo, uma sobrecarga da rede, e se não tiver uma estruturação mesmo, um cuidado em relação a isso, a gente, né, vai se deparar com o que a gente tem visto em alguns países que, à medida que eles não respeitaram o isolamento ou atuaram tarde, viram seus sistemas totalmente desestruturados. Então, o próximo slide, por favor. Então, acho que quando a gente fala da organização, talvez o mais importante, acho que o Nair colocou isso bem, foi no momento, né, que se começou o isolamento, principalmente em Belo Horizonte. Com isso, a gente tem aí 1 mês e meio, a gente conseguiu fazer essa logística, discutir preparos de leito, a questão do equipamento. Então, quando a gente pensa nessa organização do sistema, e na apresentação eu vou colocar um pouco como que foi se estruturando isso, né? E a gente ainda está estruturando, não é do dia para a noite que, né, se cria leito, ou mesmo que né, a questão dos profissionais de saúde. Então, passa principalmente pela medida inicial, que foi essa medida de controle através do isolamento, que está nos permitindo, então, ter uma retaguarda razoável dos leitos, e ainda com uma taxa de ocupação baixa, que nos possibilita uma assistência de qualidade. Mas principalmente esses 8 pontos, né? A gente, né, tentou se organizar em termos de logística, dimensionamento de leitos e capacidade instalada, e mesmo no atendimento, né, nas suas unidades básicas de saúde e nas urgências, o dimensionamento de pessoal, né, em termos de ou contratação, ou realocação de pessoas. A questão importante, né, que se você aumenta essa demanda, e principalmente diante de um quadro desse, onde é fundamental a proteção, né, no termos da paramentação adequada, não só os cuidados de higiene, mas para o profissional de saúde principalmente, a paramentação adequada, visto, né, a facilidade e o alto nível de contágio que tem, o profissional de saúde é um dos principais afetados em relação a isso. Então, esse dimensionamento do material de proteção, os EPIs, mas também insumos para assistência e, principalmente, equipamentos, era fundamental nesse processo e nessa organização que os hospitais, né, e as suas unidades vêm desenvolvendo. Os fluxos e logísticas do atendimento desses casos suspeitos, sem perder de foco, né, o cuidado humanizado, principalmente que é uma característica de doença que você isola muito o paciente e as pessoas, a notificação e monitoramento epidemiológico justamente para ajudar nesse momento, nas decisões em relação a aumento da sua capacidade, ou mesmo a questão de isolamento, e principalmente alinhado, e aí tanto o governo federal, estadual e municipal produzindo, alinhado com o que a Organização Mundial de Saúde passa, e com as melhores evidências, que não são tantas, mas que cada vez vão surgindo mais, a elaboração de documentos técnicos para orientar essas pessoas. Então, lembrando que dentro desse sistema de saúde, o FMG ela tem tido um papel importante, ela tem 2 hospitais de ensino inseridos totalmente dentro desse sistema, o Isoleta e o Hospital das Clínicas, e tem atuado ativamente dentro desse trabalho. Próximo, por favor. Então, quais foram o próximo, por favor, Fábio. Fábio. As medidas iniciais foram principalmente, assim, da onde, né, naquele momento inicial, melhorar a capacidade da rede. Então, foi rever a questão das suas atividades eletivas que poderiam ser suspensas. Então, algumas das primeiras consultas que poderiam ser adiadas,
né, elas têm sido adiadas, diminuiu essa capacidade de atendimento de primeiras consultas. Muitos retornos, principalmente os pacientes de doença crônica ou acompanhamento, eles foram espaçados e hoje a gente também tem todo um controle através de telefone, através das teleconsultorias, que evita, né, essa procura do usuário com maior frequência e mesmo seu deslocamento, e com isso facilita e abre, né, a possibilidade de abertura de espaços para preparar para o atendimento dos pacientes infectados. A avaliação, principalmente das cirurgias eletivas, aquelas, né, que poderiam ser postergadas. Isso foi o principal impacto, porque muito desses procedimentos eletivos que estão sendo adiados ou retardados para um melhor momento, é que possibilitou a distribuição de leitos específicos para a abordagem da COVID, que foi o que o Nair já mostrou na apresentação dele. Mas sem perder também, a gente não pode deixar aquelas consultas de média e alta complexidade, que o paciente não pode deixar de continuar procurando o Sistema Único de Saúde e mantendo aquela cirurgia de alta complexidade que envolvia principalmente as oncológicas, urgências e alguns procedimentos que não podem esperar, que tem que ter uma intervenção mais a curto prazo. A rede, né, de Belo Horizonte, ela mantém a sua linha de urgência e emergência ativa com seus hospitais de referência, não tem nenhum contingencionamento em relação a isso, mas dentro dessa rede da urgência, ali separada, atenta em relação aos casos suspeitos de Covid. Próximo. E aí vem a questão em relação à logística de leito e dimensionamento. Foi, no primeiro momento, feito um levantamento da capacidade instalada e operacional. Cada hospital e cada unidade para abordagem dos casos de infecção. Muitos desses leitos, como eu falei, vieram, então, da redução das eletivas e outros procedimentos. No primeiro momento, né, não se tinha como se criar novos leitos, mas a partir daí se começou a dimensionar também aonde se poderia ter novos leitos. Mas também deve chamar a atenção ao principal aspecto, que é o fortalecimento e atenção primária, né? Muitos dos quadros leves, eles são abordados pela atenção primária, ou mesmo pelas UPAs, para justamente, né, estar mais próximo ali do nosso usuário, para que evite a circulação, e em muitos casos também eles podem ser orientados ali, evitando um aumento da demanda de urgência nos pronto atendimentos, ou mesmo dos hospitais. Então, isso, né, foi um trabalho já desde o começo para fortalecer essa atenção. E dentro disso, definir áreas dentro das instituições de internação para casos exclusivos, suspeitos ou confirmados, né? Os fluxos eles têm que ser separados, e aí algumas instituições que têm mais de uma unidade conseguem criar um hospital exclusivo, mas aqui, principalmente em Belo Horizonte, os hospitais eles se organizaram de ter áreas específicas com seus fluxos separados em relação a isso. Habilitar, né, os profissionais de saúde na assistência desse tipo de paciente, principalmente em relação aos cuidados de paramentação, a retirada dos EPIs, que é uma fase alta de contaminação desses profissionais, e treinar também para o cuidado intensivo em relação a isso. E lembrar que dentro do hospital, né, tem toda uma parte também de profissionais administrativos, limpeza, logística, que devem ser treinados, porque se eles circulam dentro dessas áreas, eles têm um risco de contaminação, então todos eles também passam a ser treinados, o sistema, através, né, dos seus hospitais, com as suas equipes de controle de infecção hospitalar e de qualidade, eles passam a treinar esses profissionais. Isso está até disponível no site do Hospital das Clínicas, os planos de contingência e os treinamentos através de vídeo. Próximo, por favor. Outra questão também da logística é a questão de preparar, né, e a rede foi se preparando, assim, em termos quantitativos, seus insumos, né, os materiais de proteção, capote, luva, óculos, que a gente sabe que teve né, em falta, os preços aumentaram demais, o mundo inteiro consumiu isso, então hoje tem toda, né, através do Ministério da Saúde, junto às secretarias estaduais e municipais, tentando, né, prover os hospitais e fazer essas compras unificadas justamente para fortalecer isso. Toda a parte também farmácia, medicamento, principalmente álcool saneante, né, para o cuidado ali das infecções. E lembrar também, dentro da estrutura laboratorial, a gente ainda não tem esse número, mas principalmente prover de maior número de testes, né, sejam os testes rápidos ou os testes diagnósticos, para facilitar até a questão epidemiológica, mas também a questão do isolamento, das orientações às famílias e aos pacientes.
E a previsão de transporte, né? Esses pacientes, eles precisam de seus deslocamentos, às vezes, durante um quadro mais grave, entre uma unidade e outra, ou mesmo dentro do hospital. O próximo, por favor. Passando, então, desse preparo, né, que vem sendo preparado, a questão da abordagem desses pacientes. Então, hoje, né, o paciente com quadro suspeito, ele já passa por uma triagem logo que ele chega, seja na unidade básica, na UPA ou no hospital, tem já uma triagem identificando se tem sintomas gripais, porque aí ele passa a ter um fluxo de acesso diferente e todo profissional que tem contato com esse caso suspeito, ele passa a ter suas medidas de precaução muito mais atentas em termos de tem que ter uma paramentação adequada, dependendo de qual situação, o tipo de máscara específico, o tipo de capote, luva e todos esses cuidados que, né, cada instituição é padronizado, isso é uma recomendação da OMS, mas cada instituição ela faz a sua logística da forma de distribuição. Importante, né, então, enfatizar essa necessidade de separar os fluxos, e por isso que hoje na rede ela se prepara dessa forma, e até, né, se preparando para uma possível expansão com os hospitais de campanha que o Estado tem se mobilizado, e o município também tem se mobilizado, preparando caso, né, a gente tenha uma curva e que o sistema não suporte. Importante a notificação de caso, e isso, né, a prefeitura, que os dados que a gente mais tem, o Nair mostrou bem, ela tem monitorado isso de perto, e, né, hoje nós temos muita notificação dos casos com síndrome respiratória aguda grave, que é quem tem feito os testes. Os quadros gripais leves, felizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade de ver o perfil epidemiológico. Então, essa vigilância epidemiológica ela é importante. Além da abordagem dos pacientes, a gente tem que pensar também do preparo da equipe, né? Então, a gente tem que treinar nossas equipes quanto à prevenção e o controle, né? Para eles não se contaminarem, também evitar essa contaminação. Então, os treinamentos, elaboração de protocolos assistenciais, a rede, através dos seus boletins, dos seus documentos científicos, você tem distribuído, e isso é de fácil acesso nos sites do Ministério da Saúde, né, da prefeitura daqui e também dos hospitais, alguns disponibilizam esses documentos nos seus sites, e também fazer não só a previsão do número de profissionais, mas preparar, porque a gente sabe que esses profissionais eles se infectam e são afastados do serviço com uma quantidade significativa. Então, a previsão mesmo de equipes assistenciais administrativas como uma reserva técnica para a substituição dos profissionais que adoecem. Por isso, né, tem muitos dos processos seletivos temporários que alguns hospitais têm feito para aumentar a sua capacidade de profissional, e esses profissionais afastados também cuidar dele, esse monitoramento sobre, né, o cuidado desses profissionais. Próximo. Além do preparo da equipe, tem que lembrar a logística, né? O hospital não é só enfermeiro, médico, fisioterapeuta, ele tem a questão toda da logística de rouparia, eliminação de, né, descarte de resíduos, o controle da infecção ali do ambiente, né, como limpar as bancadas, cama, maca, os seus corredores, e com muito profissional, né, dessa área circulando ali. Então, né, hoje tem todas essas orientações, como tratar a questão do resíduo, processamento de roupas dentro dos hospitais, os documentos elaborados em relação a isso, e, né, a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter as questões do óbito, até a questão do cuidado após a morte, né? Então, tem todo um preparo do corpo, desde, né, do momento onde é dado o diagnóstico ali do óbito até, né, onde ele vai ser enterrado. Então, isso é definido, né, a rede se preparou dessa forma em relação a essa logística e seus materiais de orientação. Próximo. Eu acho também que a gente não pode esquecer, né, para finalizando aqui, da questão do cuidado humanizado. A gente sabe que tem as medidas de contenção, tem a questão dos isolamentos, os fluxos separados. Muitas vezes os pacientes eles têm uma restrição de visita ou mesmo não podem estar com acompanhantes. Então, é importante ter o apoio, né, o apoio psicológico, formas que ele possa interagir, e até o plano de comunicação com esses pacientes e famílias. A gente acaba que caminha numa restrição do número e horário, né, e disponibilidade de visitas, não só da prevenção dos acompanhantes, mas também até do próprio profissional de saúde, mas isso é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque já é uma situação debilitante, esse afastamento, ele causa mais danos. Então, a gente, né, tem que pensar, e isso é o UFMG através dos seus trabalhos de extensão dentro da rede de hospitais,
tem apoiado muito, e principalmente os apoios aos profissionais de saúde. A gente fica aqui dentro do hospital esperando acontecer, esperando chegar, e as equipes estão extremamente ansiosas, angustiadas, sabendo que elas também estão em risco, e por mais que a gente tenha o juramento, isso não tira essa insegurança, esse medo, e a gente precisa, né, de cuidar também de quem está cuidando desses pacientes. Então, esses trabalhos têm sido feitos através, né, de várias colaborações, e aí a gente tem vários projetos de extensão atuando dentro aqui do hospital. Eu acredito que outros hospitais também estão envolvidos em relação a isso. Então, a gente não pode perder que isso é um direcionamento importante dentro disso aí. E, principalmente, né, a questão do plano de comunicação e orientação aos visitantes acompanhantes para eles estarem sempre informados do que está acontecendo, e essa comunicação com a imprensa. Para finalizar aqui, passo próximo, por favor. Eu acho que o Nair já mostrou um pouco dos dados, mas o município ele tem mantido esse monitoramento. Isso aqui já foi apresentado para o Nair. A gente, né, esse dado aqui ainda não é do dia 29, mas a gente tem mantido, né, esse monitoramento, os leitos de enfermarias destinados, o total dos destinados à área COVID, né, aos pacientes com suspeita ou confirmados, e os não. A gente tem mantido uma taxa de ocupação que, né, não vou dizer baixa, mas que permite uma assistência de qualidade, e que nos permite ter uma margem também que, um aumento da curva, a gente consiga prestar essa assistência, sempre preparando a retaguarda caso a necessidade de aumento dos leitos. Era um pouco isso, né? Tem muita questão, talvez, técnica aí, mas é isso que o sistema de saúde tem se organizado e tem se preparou nesse 1 mês e meio. Eu acho que hoje a gente, se acontecesse há 2, 3 semanas atrás, talvez a gente viveria um caos, porque a gente não estava preparado, e hoje eu tenho a segurança de que o Sistema Único de Saúde está melhor preparado. Se a gente não tiver o cuidado de perder esse isolamento, aí sim nós podemos ter um colapso, igual outros países, e igual a gente tem visto em alguns outros estados do Brasil. Era um pouco isso aí, e obrigado aí a professora Sandra, ao grupo, ao comitê que nos tem apoiado, principalmente os hospitais, né, da UFMG, nessa empreitada e nessa dificuldade, né, nesse momento difícil para a gente, aqui, profissional de saúde dentro dos hospitais. Obrigada, Alexandre.